Fala galera, estamos de volta aqui depois de um longo tempo sem programa, mais um Papo de CS. O convidado da vez é esse aí da tela, grande Spaca, jogador atualmente da Fúria, mas não é de hoje que ele joga, né? Fala Spacão, tudo tranquilo? Então, tudo na paz. Faz tempo aí que eu jogo já, hein? Não é à toa que meu nick ultimamente tá Old Man Spaca, né? Tô velho já, É, tô deu velho. uma mudada, parece aquele cara do Old Spice lá, Old... Então, os caras falam isso, né? Mas tô inteirão ainda, cara. Tô inteirão. Tô sem cabelo, mas tô inteirão. Não, isso aí eu também eu não posso falar muito não. Então, falar pra galera, né, como eu sempre falo, muita gente que acompanha o cenário não faz ideia da história dos jogadores, né? Não consegue diferenciar um jogador que começou faz um mês e um jogador que joga há 15, 20 anos. Então conta pra gente aí sua época lá, aonde você começou, quais times você já jogou, títulos, torneios. Sai, beleza. Tá ao vivo, cara. Tá ao vivo. Tá ao Ô, gente vivo? fina. Tá ao Tá. vivo. Conta pra gente então a sua história aí no Tá. CS. Mala. Cara, eu comecei a jogar. A primeira vez que eu entrei numa LAN, eu tinha 14 anos de idade. Faz bastante tempo, isso aí foi 2004, eu acho. E eu joguei CS, mas eu não gostei muito de CS, tipo, achei meio chato, aí eu fui jogar Battlefield. E aí, velho, eu ficava jogando entre CS, Battlefield, mas muito mais Battlefield. Aí, tipo, um dia dois timezinhos colou na LAN lá pra jogar. E eu nem sabia que existia competitivo de CS, assim, tipo, 5 contra 5, não sabia nada. Aí, cara, logo a gritaria na LAN e tal. Aí eu colei atrás dos caras pra jogar e eu vi, eu falei, nossa, mano, que muito louco, né? Tipo, você jogar em 5 caras do seu lado. E eu sempre fui um cara que eu sempre fui muito competitivo em jogos, assim, principalmente jogo de videogame. Eu jogava 007, jogava Duke Nukem, uns jogos tipo de tiro, assim. Eu gostava muito de jogar com mais gente do meu lado, né? E aí depois desse dia, cara, eu comecei a só jogar CS. 2004, aí só que assim, eu não tinha PC na época, não tinha internet boa, então tipo, eu ia uma vez por semana na LAN, duas vezes por semana na LAN, até que no final de 2004, meu pai comprou um PC pra mim, muito básico, e é engraçado que essa história também casa um pouco porque eu comecei a jogar de AWP, né? Meu PC era muito ruim, cara. Eu jogava na época CS 1.5, CS 1.6, você tinha uma opção que você jogava em software, né? Que é tipo, você não tem placa de vídeo. E meu FPS, obviamente, era muito ruim. Eu jogava com 40, 50 FPS. E eu jogava de AWP porque a AWP era um arma que eu dava um tiro e os caras morriam, porque eu não conseguia dar spray de coach, de AK, de nada. E aí eu fui jogando só de AWP, cara. AWP porque era um arma que eu matava com PC ruim, fui jogando e aí acabei virando sniper de ofício mais pra frente. E aí, porra, cara, de Só fazer um 2005. parênteses, só fazer um parênteses. Eu, quando comecei a jogar, foi também mais ou menos na mesma pegada que você. Eu tinha uma internet, quando começou a época de internet, eu jogava de casa, que chamava DirectNet, era uma internet a rádio. Meu Nossa, você ping é louco, era cara. 180 para mais, então eu comecei a jogar de AWP pela mesma razão que você. Falei, É, era o único jeito de tentar tirar alguma coisa se eu jogasse de AWP, senão não o jeito dava. que você matava era de atirar de AW, senão você não conseguia jogar. E, enfim. Aí, cara, de 2005 até até fim de 2008, eu rodei por vários times do Brasil, fui campeão de campeonatos, a última Liga Monkey que teve foi, mano, a Monkey, pra quem não conhece, as ligas Monkeys que tinham eram campeonatos nacionais, era gigantesco. A gente ganhou a última que rolou em 2008. Enfim, fui um jogador que eu passei por poucos times, é uma coisa que ainda é até engraçada, eu vejo hoje, eu converso até que o Yuri, que é do time hoje, cara, ele tem 17 anos, já passou por uma porrada de time, e eu fui um cara que, sei lá, dos 16 anos até os 21, eu joguei tipo em 4 times só. É um negócio que hoje não tem mais isso, hoje você troca de time muito fácil, é muito rápido de trocar de time, né? E então eu fui jogando em times, joguei em times que eram considerados top 3, top 4 Brasil, até eu chegar no MBR em 2009, jogar com o Kogu, com o Nak, com o Batata, o Kiko e eu, né? E de lá pra cá, tipo, eu joguei no MBR, depois saí do MBR e fui pro CNB. Aí no CNB foi uma outra fase CS minha, junto com o PRD, Batata, Chuck, MKR. A gente ganhou alguns campeonatos aqui no Brasil, do time que era do Fallen na época, o Complexity, o Mandic também, se eu não me engano. E eu parei de jogar no final de 2011 mesmo, cara. Eu já tava. Faltava um ano para eu me formar na faculdade de propaganda e eu arrumei um emprego efetivo, eu saí da ser estagiário, né? E aí eu parei de jogar no final de 2011. E aí desde então eu fiquei sem jogar. Aí eu joguei uma Servus Cups em 2012, completando pro time de uns amigos meus, do Paredão, do time do Zampa, de uns caras assim. E aí eu parei de vez. Aí eu fiquei
de 2012 até meio de 2015. 2015, né? Final de 2015 sem jogar, assim, cara. Eu tava jogando, joguei LoL um tempo, cara. Tava, na brisa do LoL, assim, muitos jogadores de CS quando acabou, o CS 1.6 foi pro LoL, o Beat foi pro LoL, Exato, eu ia dar esse monte, exemplo mesmo, né? O Beat, eu tinha acho que é o muitos grande exemplo. jogadores. Tinha o BRS, que era o time do HD, que jogou num time campeão de LoL, que teve aí VTI, alguma coisa assim, enfim, várias coisas. E aí eu voltei a jogar CS no final de 2015, mais ou menos. Meu PC era muito ruim, enfim. Aí eu voltei pro CSGO e desde então tô nessa caminhada aí, cara. Mas você voltou, tipo, por acidente? Porque o Guerri já contou uma história que ele voltou, ele tava tentando incentivar outras pessoas a voltarem. É. Ah, não, foi assim, tipo, cara, alguns amigos meus estavam voltando a jogar CSGO, na época eu tava acompanhando o Fallen, eu acho, eu via o que estava acontecendo, da Cade, da Kabum, essa história toda dos caras irem pra fora, e eu falei, porra, mano, se os caras estão jogando esse jogo, deve tá bom, deve tá da hora, porque pra mim o CSGO, quando o CSGO saiu, eu instalei ele, tipo, eu instalei e joguei ele uma semana, eu achei horrível. Eu falei, meu Deus, velho, É, porque era não ruim quero mesmo. fazer No parte desse lançamento não foi jogo. da hora, não. Eu falei, eu não quero fazer parte disso. Tipo, esse jogo é muito ruim. E aí eu não joguei mesmo, não joguei. E aí os caras estavam vendo eles jogando lá fora. Eu falei, pô, legal, vou baixar, vou comprar, vou instalar. Só que meu PC era muito ruim, cara. Eu não tinha. Era um PC do CS 1.6, PC que batia 120 FPS, eu não tinha nem monitor, era 75 Hz. Tinha monitor de tubo, pra você ter noção. Tipo, ainda. Eu jogava com monitor de tubo e tal. E aí eu falei, ah, mano, tô jogando de boa. Só que assim, eu jogava uma vez por semana. Era muito, muito aleatório. E aí uma vez eu tava jogando com o Pava, eu acho, ou contra o Pava, e o Guerri, viajava muito a trabalho, ele tava no Rio de Janeiro, ele foi na casa do Pava, que é um amigo dele de tempo já, e me viu jogando e viu o CSGO. Falou, nossa, cara, muito louco. Vou voltar a jogar, vou ver como que é, né? E ele, cara, só que o Guerreiro não sabe brincar. Ele não falou assim, eu vou voltar a jogar tal. Ele, no dia seguinte, ele comprou tudo. Ele comprou monitor, 144, PC, mouse, fone, pad. Um dia depois ele já tava, tipo, com 400 FPS jogando CS. E aí a gente foi jogando, brincando, e aí, tipo, sei lá, cara, começou a ficar mais sério. A gente começou a treinar, era um negócio que eu não tava fazendo há muito tempo. É engraçado, eu contei isso aí no Facebook há um tempo atrás, no meu perfil individual mesmo, como Guilherme Spaca, que na época eu trabalhava com propaganda, né? E tava bem, cara. Trabalhava numa agência, trabalhava na área de criação, era redator publicitário e tudo mais. E eu tava fazendo um curso de criação publicitária. Um curso que é meio caro, assim, e tal, na época, velho. E acho que na terceira ou quarta aula do curso, eu tive uma professora que ela meio que cuidava um pouco de gestão de carreira, né? Como você tem que se apresentar, blá, blá, blá. E ela meio que pediu para todo mundo fazer um resumo se apresentando na frente da sala. E, e aí tal, aí eu fui lá falar, tal, eu falei, meu nome é Guilherme Spaca, eu sou editor publicitário, mas sou ex-jogador profissional do Counter-Strike, aí comecei a falar, e os caras começaram a perguntar, porra, que da hora. Aí uma galera começou a me reconhecer da época do MIBR, uma galera que jogava CS, e aí essa professora virou pra mim e falou assim, ela falou, meu, mas assim, você gosta mais do que de fazer na sua vida? De trabalhar com propaganda ou jogar CS? Porque do jeito que você falou, parece que você tem uma puta emoção pelo jogo ainda, né? E aí, sabe quando você, tipo, buga? Alguém te faz uma pergunta que você não tá, sei lá, você não tá preparado pra responder, saca? Ainda mais na frente de uma galera de 40 alunos, assim. E aí, puta, cara, eu fiquei pensando, eu falei, não, verdade, né? Tipo, eu gosto muito de jogar, muito mesmo, né? Aí eu falei, ah, eu gosto muito de jogar, mas não virou pra mim na minha profissão, e aí eu gostava também de propaganda, enfim, desbaratinei e tudo mais. Aí depois desse dia, cara, eu voltei pra casa de metrô, ônibus, pensando, eu falava, velho, será que, tipo, vale a pena eu voltar a jogar mesmo, assim? Tipo, e naquela época eu não tava pensando em largar o emprego, assim, né? Falava, vou voltar a jogar, mas regrado, né? Treinar, fazer tático, ver demo e tudo mais. Aí eu falei, não, demorou. Aí foi nesse partir desse dia que realmente, tipo, respondendo agora a sua pergunta depois de dar muita volta, que eu realmente falei, não, eu vou voltar a jogar. Mas eu voltei com uma certa cautela. Né? Então, assim, eu fui comprando as coisas aos poucos. Primeiro eu troquei o meu monitor, depois fui dando um upgrade no computador, tudo mais. E aí, cara,
foi engraçado que eu voltei a jogar e eu parei no CS 1.6, eu não parei de jogar porque eu tava jogando muito mal. Eu tava jogando bem na época que eu parei de jogar, eu jogava bem na época. Eu parei porque realmente a minha família estava meio que pesando um pouco na minha de terminar a faculdade, de arrumar um emprego e realmente trabalhar na área, porque quem aqui trabalha com propaganda ou faz faculdade de propaganda sabe que você arrumar estágio sem você trabalhar num lugar e você sair fora depois é muito difícil você voltar. Eu fiz isso uma vez em 2009 quando eu tranquei minha faculdade, saí de um estágio e quando eu voltei a jogar agora eu coloquei na minha cabeça e falei, meu, eu não posso fazer isso da noite pro dia, né? Igual eu fiz outra vez. Então vamos com calma. E aí eu comecei a conciliar minha rotina de redator publicitário com a rotina de jogador de CS, cara. E foi difícil, velho. Foi bem difícil porque chegou uma hora que a gente tava treinando e o time, assim, era um timezinho que nem não acabou nem virando. Era eu, Guerri, Rix, Kaique e FPG na época. A gente tava jogando por brincar e tal. E, cara, eu tava perdendo pra uns caras com uns nick de arroba, uns nick muito feios, sabe? Eu falava assim, cara, não é possível que eu sou muito ruim, tá ligado? Tipo, eu não consigo ter um resquício da época que eu jogava CS 1.6. Eu não conseguia matar ninguém, eu era um pino. Aí foi engraçado, porque, velho, acabou o treino assim, aí eu fui no banheiro de casa lá, eu olhei no espelho, eu olhei e falei assim, né? Eu falei, cara, você é um newbie, velho. Você é um newbie e você vai precisar voltar a aprender a jogar esse jogo. Então, eu coloquei na minha cabeça que, meu, nada vai vir de graça. Tipo, se você não tiver a E dedicação só que um você parênteses, né? teve. Porque muita gente acha que o CS, por ser CS, é muito igual. Então, a 1.6, 1.0, a versão anterior, a versão clássica do CS, ela é semelhante, mas é muito mais complexo o CSGO. A questão de economia, a questão de várias outras coisas, de armas e tudo. Então, você pode saber jogar FPS, mas é outro jogo. Então, é tanta economia, recurso, as granadas que você tem, cara, os rounds chaves de jogo que você tem que ficar ligeiro. No CS 1.6 não tinha muito isso, cara. CS 1.6 era roots total, era comprando. Cara, eu até brinco com os moleques aqui do time, né? A gente fala tanto em função hoje, né? Tipo, o cara é Entry, o cara é Lurk. Eu falava, brother, no CS 1.6 eu tinha um time que tinha Spaca, Kogu e Tom. Três snipers, tá ligado? No mesmo time de ofício, velho. E a gente jogava, era o MBR, com o Não, PRD e o Batata. e eu acho que função você pegar mesmo lá era capitão. Tipo, Era óbvio. capitão, era só capitão, não tinha outra Você função. pode até Não falar. tinha. Vai ter algumas pessoas que vão, mesmo você falando isso, vão discutir que tinha WP ou não tinha WP. Não, não, tudo Mas bem, você tinha. era a única clara definida que era uma pessoa tinha a função de É, capitão. O é, resto era jogador. e era muito fixado que capitão era Costinha. O capitão do time geralmente era o Costinha e, cara, era isso. Você não tinha função. Eu vou ser entra, eu vou ser treta, cara. Suporte, cara, no CS.6 você jogava HE na parede, se o cara tava do outro lado da parede, ele tomava dano. Não tinha essa de a granada não bater no cara. Então, assim, era muito diferente. Então, eu falei, eu coloquei na minha cabeça que eu era um newbie e que eu precisava aprender esse jogo de novo. E é isso que eu tô fazendo desde então, cara. Tô aprendendo a jogar esse jogo de novo. Tá. Você voltou pro CS, CSGO, na verdade, você contou a sua história. Teve a parte do CNB, que eu me lembro mais claramente, né? Que vocês formaram o time. E o time estava muito bom, inclusive com o Stilega, que jogando com vocês antes de ir pro G3X. E Exato. uma pergunta agora. Qual individualmente você vê a sua melhora ou diferença entre Spaca de agora e Spaca do G3X? G3X não, CNB. Eu acredito que a evolução foi muito grande. Eu acho que eu comecei a evoluir mais depois que eu larguei meu emprego. Então, que inclusive fez um ano, um tempinho atrás. Só calma aí, deixa eu fazer aquele disclaimer, porque eu acho isso muito importante. Você que tá vendo esse vídeo aí, você é um amador de profissional, amador de CSGO, você tem vontade, não larga tudo para se dedicar ao CSGO. Não é assim que funciona. Tem exceções, mas eu sempre falo, você é estudante, não sei o que, estuda, leva isso como um hobby, pode virar algo. Você trabalha, leva isso como um hobby, pode virar algo. Não joga tudo pro alto e se arrisca, porque se a cair a queda é grande e é complicado se recuperar depois.
É que eu acho assim, Guizão, isso tem muito a ver com um pouco de, acho que idade e responsabilidade, cara. Hoje em dia, você para pra pensar, né? Você vê hoje um jogador de 17 anos, por exemplo, que é amador, né? Que joga a Liga Amadora. Ele vê jogadores de 18 anos, 19 anos, jogando fora do Brasil e tal, tudo mais, o cara se vislumbra. Ele fala, nossa, mano, o cara tem praticamente a minha idade e ele tá lá, como que eu posso chegar lá, né? E largar tudo, cara. Largar tudo, eu digo assim, né? Se você tem 17, 18 anos, você vai largar o quê? Você vai não fazer uma faculdade eventualmente? Você vai ficar um ano parado sem fazer uma facu e só jogar CS? Não sei. Mas tudo tem que ser feito muito pensado, cara. Muito pensado. Existe esse discurso aí de alguns anos para cá que não, que a geração que decidiu fazer o que quer e largou tudo para ser feliz, né? Não é bem assim que funciona. Mesmo não só na área do CS, cara, em outras áreas, você quer ser cantor, você quer ser qualquer tipo de coisa que exige, que é uma coisa que a sociedade hoje, que a sociedade tipo não é tão fácil você chegar, você alcançar, né? Que demanda muita coisa. Não existe um curso que você faça de que credencia ser um jogador profissional de CS. É muito arriscado. Você tem que saber o que você está deixando para trás e o que você pode conquistar. Então, a minha dica que eu dou pra galera que tem um pouco essa vontade é coloca na balança, cara. Inclusive o Yuji, que é, pô, um dos caras que eu mais gosto do cenário assim, ele trocou muita ideia comigo antes dele largar tudo, enfim, dele ter ido, aquela aventura que ele teve na Temp e tudo mais. Ele ficou muito tempo conversando comigo sobre isso, porque não é uma decisão fácil. Então, quem for tomá-la, pense bastante, coloca na balança e toma a melhor decisão. Desculpa, eu te interrompi então, mas continuando o seu Eu tava pensamento, falando do que eu mudança tava falando? CNB, Spaca Ah, de CNB e Spaca CNB. atual. Pax CNB. Cara, na CNB, a gente tinha um time que era um time que foi um teste, né? Eu ia até brincar, o Steel, ele foi um cara que ele vai pro céu, com certeza, porque quando ele voltou, ele saiu da LG e muitos times chamaram ele pra entrar na época, e ele não quis entrar, e ele entrou no CNB com a gente, com praticamente quatro caras que não sabiam jogar CSGO, era eu, Guerrit, Chuck e Leon. E, cara, ele ensinou muita coisa pra gente. Muita coisa. Ele, desde o beabá do CSGO, da trade, do mind games com o cara que você tá duelando num determinado lugar do mapa, movimentação, rotação. Ele sempre foi um cara que ajudou muito a gente nisso, né? E principalmente em padrão, cara. Padrão é um negócio que no CS 1.6 você tinha até a padrão, mas não era igual você tem hoje no CSGO, né? Hoje no CSGO, pelas bombas que você tem, as armas que você tem, você consegue fazer uma padrão muito mais agressiva, indo pro duelo com o cara. No CS 1.6, os duelos eram mais do AWP, né? Os snipers tentavam se duelar nos pontos do mapa e os AKs faziam, não tinha aquele duelo de AK de 1x1, né? Era um negócio muito mais de AWP e entrava. Então, para você pegar isso de padrão, tal, foi difícil. E aí, cara, essa passagem do CNB foi um aprendizado muito grande, porque eu voltei a entender o que é a entender o que é competir CS, né? Eu fiquei muito tempo parado, essa gana de querer vencer, de querer estar no topo, ela voltou com o CNB, que eu fiquei muito feliz com isso. E foi um time onde a gente jogava muito mais na amizade do que propriamente ali numa pegada de não, nosso time a gente não pode perder para tais times porque a gente é muito bom. Não, todo mundo ali jogava querendo evoluir porque sabia que tinha acabado de voltar, né? Eu tinha voltado no final de 2015, então em 2016 a Max 5 Cup, que teve em janeiro, foi o primeiro campeonato que eu joguei voltando. Tinha 3 meses de CSGO, voltei jogando o campeonato. Então eu usei esse tempo no CNB como uma aprendizagem para evoluir. Quero me tornar um cara mais estável no CSGO, né? Não ser um AWP talvez tão instável, que num mapa mata 30 e outro mata 5. Eu tentei meio que equilibrar isso e eu acho que foi bem feito. Acho que quando a gente passou dessa. Quando no final do ano passado, quando acabou o CNB, eu acho que eu já estava jogando num nível muito melhor do que quando eu comecei a jogar no CNB. Então, acho que essa evolução do CNB foi boa por causa disso. E agora falando um pouco mais abrangente, né? Eu acho que você vai concordar comigo que vocês são privilegiados, né? O que a Uhum. gente tem como ponto fora da curva no Brasil é regra lá fora, mas vocês têm gaming house,
Vocês têm uma estrutura, a organização com patrocínios, vocês têm tudo do bem do melhor, cadeira, computador, mouse, o que vocês precisarem para desempenhar um bom papel, vocês têm. O que falta para vocês conseguirem chegar no topo? Porque já faz, você vai me responder, mas completando a pergunta, quanto tempo já de org que vocês estão? E o que falta para vocês estabilizarem, né? Eu falo porque, por exemplo, eu estava fazendo o campeonato da Legion, acho que a semana passada, semana passada, sexta-feira, que vocês se classificaram, né? Na sexta-feira foram 2 jogos. Isso, e eu tava fazendo lá e eu vi vocês na tabela embaixo. Eu falei, esse não é um time pra estar embaixo na tabela. Uhum. Esse é um time que vai subir, esse time que é pra estar entre os melhores do Brasil. Vocês têm uma line, vocês têm experiência, vocês têm habilidade, têm todo o suporte. Então o que falta para vocês estabilizarem ali no o topo é muito complicado de falar, mas no topo junto com outros times. Melhores. Cara, Guizão, eu acho que assim, eu acredito muito que CS, tipo assim, é uma retórica que parece que é papagaio falando, mas, cara, é trabalho, é tempo de time e jogar CS certo. A gente, nos últimos meses, colecionamos troféus de vice-campeões e com mudanças de line-up, né? Por exemplo, desde que eu entrei na Fúria, a gente trocou já 2 jogadores, né? A gente não teve. Tava até falando com o Yuri hoje sobre isso. A gente não tem um mês de line-up com o Yuri ainda, né? Com o BLD vai fazer um mês e meio, se eu não me engano. E se você olhar hoje para os times que mais se destacam no Brasil, que na minha visão são 2, que é a ex-Bootcamp, que acho que é W7M agora, e a Tione, a line-up deles, cara, pouco se alterou, né? Foram times que já tinham uma base muito grande desde o meio do ano passado, desse ano, ou até antes no meio do ano, já estavam com uma base. E eles continuaram com a mesma line-up, mantendo a base de line deles e as coisas foram andando. Óbvio que a T1 eu acho que é um time que está se sobressaindo muito por conta da frequência de performance dos jogadores da T1. Eu acho que hoje DK, TRK, o Kaique, o Maluk, até mesmo o Michel, são jogadores que são bem constantes, né? Você não vê 3 caras jogando mal e 2 caras jogando bem da T1. Geralmente 4 estão jogando bem e um tá fazendo a dele. Então, assim, isso para mim é o que hoje é um diferencial do time da T1. E o time da Bootcamp. Posso citar também o time da Isurus, cara, que é um time que tava aí desde. Eu vi os caras em dezembro do ano passado perdendo o final de Liga Pro, tomando 16-2, 16-4 do time da Pro Gaming da época, o time do Yuji, dos caras, e hoje os caras estão jogando muito bem. Então, para a Fúria, na minha visão, falta manter uma line-up, a gente conseguir realmente manter 5 jogadores e treinar, cara. Treinar todo dia, fazer a nossa parte, corrigir os erros, analisar as coisas. É um negócio que a gente já faz hoje, mas eu acho que quando a line-up se estabilizar, a gente tiver uns 3 meses de line-up, aí a gente vai ter como eu posso dizer, o melhor do time da Fúria. A gente não tá no nosso melhor, isso é nítido. Não, inclusive hoje a gente analisou o jogo de ontem, que a gente acabou empatando, viu os erros. Então, assim, a gente tá fazendo o que a gente pode, cara. Eu acredito que é questão de tempo. Eu acho que em algum tempo, aí nos próximos 2 meses, a gente vai a Lanep se mantendo, a gente vai conseguir trabalhar e vai conseguir se manter pelo menos no topo. Que é o que a gente quer muito, é pelo menos nos próximos meses estar sempre disputando o final. Independente de que campeonato que for, é disputar a final, porque isso nos credencia realmente a ter um dos melhores times do Brasil. Então, acho que por base que eu posso falar é isso, é manter line-up e treinar, cara. Eu sou um dos grandes críticos a mudanças de line. Vamos lá, mudança de line que eu falo não é mudança de line, porque necessita haver uma mudança de line. Isso é padrão, isso é claro tem que acontecer, mas eu acho que muito a mentalidade de muitos jogadores, talvez pela idade média ser baixa, a curto prazo o que é mais fácil? Você mudar a mentalidade do time, você treinar ou você pegar um jogador que está sendo destaque em outro lugar, o cara já vai chegar, vai matar aqui, ganhamos, jogamos sem tática, ganhamos parecemos. A gente tem muitos times golfinhos para mim aqui no cenário nacional. O cara aparece em um campeonato, ele brilhou, o time tá lá, o time foi pra final, foi pra semi, mas no outro campeonato já não tá mais. Por quê? Porque é a curto prazo, não é a longo prazo. Existem trocas, claro, isso também acontece e é normal, porque o desempenho tá baixo do jogador, porque a convivência tá ruim, isso é normal, mas até para um cenário como um todo, eu sou crítico de troca de jogador, porque o time perde identidade, o time perde público, o time perde muito,
que é aquela relação com o torcedor. Torcedor é visualização, visualização agrega para organização e faz a roda girar, né? A engrenagem. Agora uma pergunta, não vou falar nem a curto prazo, mas em 6 meses, quais são os objetivos da Fúria para você? O que você imagina assim, vamos lá, estamos aqui 2 meses, 3 meses, você chegar no nosso máximo. Em 6 meses, onde você imagina, onde você gostaria de ver a Fúria? Cara, em 6 meses, se tudo der certo e a gente realmente se tornar os maiores times do Brasil, eu gostaria muito que a gente estivesse fora do Brasil. Eu acho que a Fúria hoje, como organização, cara, é algo que eu não vi ainda como profissional de CS. As pessoas que trabalham na Fúria hoje, eles querem muito, tanto quanto a gente, até fazer tudo acontecer, tudo dar certo. São uns caras bem responsáveis. Então, assim, eu acho que em termos de organização, falando de organização, a Fúria tem tudo para daqui 6 meses estar muito bem. Muito bem, né? Desde a parte de patrocínio até a parte de expansão de jogos, que é um negócio que o pessoal pensa bastante em fazer, as parcerias, tudo mais. A Fúria, como organização, eu tenho certeza que vai dar muitos frutos ainda e vai ser uma das organizações exemplos num futuro bem próximo aí para quem tem uma organização e quer ter um time de CS. Eu acho que, assim como a Team One é hoje, a Fúria, para mim, ela já é, mas muita gente ainda não conhece, a gente ainda vai aparecer muito mais. Eu acho que eles têm tudo para evoluir muito, crescer. Como o time Fúria CSGO, cara, é o que eu falei. A nossa expectativa é, até o meio do ano que vem, se consagrar como um dos melhores times do Brasil, se desse tudo melhor ainda, né? O melhor time do Brasil e disputar campeonatos lá fora, ir para fora, morar lá fora, porque essa evolução, esse é o caminho hoje do CS, cara. Não adianta você ser o melhor do Brasil se você não tem nível para jogar com os times que são Tier 2, Tier 3 dos Estados Unidos, por exemplo, cara. Não adianta. Tipo, você tem que estar lá fora, você tem que treinar com os caras, tem que apanhar dos caras para evoluir. Então, eu acredito que se tudo der certo, o time der muito certo, e a organização também crescer junto com a gente, até daqui 6 meses a gente pode estar fora do Brasil, sim. Mas por curiosidade, existe planos, existe conversa ou isso você está falando? Existe, cara, existe plano, existe conversa, é uma equação, cara, que não é exata, porque não depende só de X e Y, depende de todos, todo mundo querendo a mesma coisa. Então a gente, esse resultado dessa equação, ela vai acontecer se todo mundo, acho que de um certo modo, fazer a sua parte, sabe, Guizão? Então, assim, se a gente fizer a nossa parte de ganhar os campeonatos no Brasil, figurar entre os melhores, jogar num nível de CS muito bom, a organização faz a parte dela também com a gente e casa isso e vai tudo. Mas respondendo a sua pergunta, existem conversas, existem planos, sim. Agora uma pergunta um pouco diferente. Eu queria falar sobre não as trocas de jogadores em si, mas você falou das trocas e eu queria falar sobre treinador, né? O Slayer, que acabou saindo da equipe de vocês, é um dos treinadores mais conhecidos do cenário, né? Porque, é claro, o feedback que eu ouço dele é muito bom, dos jogadores que trabalham com ele é muito bom. Nunca trabalhei, obviamente. E também a escassez na função no Brasil, né? Se jogador já não tem aquele salário maravilhoso, o treinador então, e não tem nem a cara para o público, ninguém nem vai conhecer. Queria saber qual impacto que você acha que um coach tem num time. Eu quero que você fale um pouco de você e queria falar também um pouco de SK como exemplo, né, que não tem treinador. O Ded se dedica a tentar ajudar, mas ele é muito mais um manager que ajuda do que um treinador. E agora acabaram de pegar um analista. Então, o que você vê de diferenciação entre um coach e um analista e o que isso pode ajudar uma equipe? O coach, ele é um cara que ele não necessariamente precisa entender de estratégia de CS, ele não precisa ser um ex-jogador, tá? O coach, ele pode ser um cara que entende de pessoas, entende de convivência, né? Eu acho que esse é o mais importante. Se ele souber de tática, ele for um ex-jogador ou tiver um perfil que ele entenda do contexto do jogo, aí eu acho que é até melhor. Mas eu acho que depende muito do time também, Guizão, que as pessoas acabam entrando, cara. No caso do SK,
quando você fala do o SK trouxe um analista, mas desde que o Zeus saiu, eles não trouxeram um coach. Você tem 2 jogadores ali na SK, cara, que são muito bons nessa função de analisar jogos. Um é o Code e outro é o Fallen, cara. Então, assim, até que ponto um coach como o Zeus, hoje, faria sentido estando junto com a SK, né? Será que os resultados da SK hoje, o modo como a SK joga, a visão do Code, a visão do Fallen, não tá dando muito certo? Para os caras talvez trazerem um coach que vai realmente dar as calls do time? Eu acho que não é necessário, cara. Não é necessário. Você não tem ali 5 jogadores que não entendem do jogo. Vocês têm jogadores que entendem muito do jogo. Então, no caso deles, eu não vejo tanto sentido, saca? E que eu falei, vai de time para time. A Liquid tem os Zeus. Então, assim, e o Zeus realmente ele é o cara que dá as calls no time da Liquid, né? É por isso que até o Stanislau saiu recentemente da Liquid, porque no texto dele, não sei se chegou a ler, ele fala claramente que a Liquid já tinha um líder, que era o Zeus. Então não fazia sentido ele continuar tentando ser o líder do time, que a Liquid já tinha decidido que ia ser o Zeus, né? E aí, isso foi uma das coisas que ele realmente colocou como peso dele ter realmente saído, né? Porque ele já não achava que fazia tanto sentido dele estar na line-up. No nosso caso, cara, aí você citou o Slayer ele é um coach, ele tem um problema muito grande, cara, que é que ele come muito arroz. Eu nunca vi um cara comer tanto arroz igual o Slayer, velho. Vocês têm que ver, é uma coisa incrível. Mas assim, o Slayer ele trouxe pra gente, cara, muito mais essa pegada de coach esportivo do que um analista ou um cara mais tático, né? Então a gente aprendeu, eu principalmente, ele sabe disso, já conversei bastante com ele, eu conversei muito com ele, ele era um cara que para mim, eu desabafava bastante com ele, falava com ele sobre algumas coisas, ele me ajudava nisso, a gente trocava bastante ideia, mas não era o cara das táticas, né? A gente até brincava com ele que ele às vezes ficava vendo os nossos jogos, pegando alguns posicionamentos e tudo mais, porque ele gostava disso. Tipo, ele queria entender, ele queria ser um cara que ele queria entender disso, mas no momento, o que ele foi realmente proposto pelo time não era essa a função dele. Então é aquela coisa, já o analista, que é no caso que a SK trouxe, eu acho que vai ser um cara mais para abrir os olhos do Fallen e do Code ou do time inteiro da SK, para coisas que talvez o Fallen não esteja enxergando. Né? É aquela coisa, talvez, vamos supor, eles vão jogar um campeonato que tem 8 times, ou um campeonato aí que vai ser 4 times só, 6 times. O cara ajudar o Fallen a analisar o time adversário. Os caras fazem isso, eles gostam de jogar nessa região, eles pescam em tal lugar, tal, posições favoritas dos caras. Eu acho que isso pode ajudar a dar uma visão pro Fallen do que fazer no jogo, o que é melhor para SK. Mas é realmente interferir na parte tática do time, de mudar o estilo de jogo, é muito difícil. Poucos fazem isso. Poucos coaches, poucos treinadores, né, caras que dão as calls fazem isso hoje, né? Você não tem tantos exemplos assim. Então, eu acho que o coach esportivo, o cara que é o coach esportivo, é uma função que acredito que tenha muito futuro ainda pela frente, cara, porque ela não precisa ser só destinada ao cara. O cara pode ser um coach esportivo, mas ao mesmo tempo ele pode entender de CS, ele pode entender de relações, ele pode ser um psicólogo. Então, assim, são coisas que pode variar bastante. É uma profissão ainda bem. Não tem nada determinado. Tipo, não dá. Acho que você não consegue ainda segregar muito bem o que é cada um. Acho que depende de cada profissional mesmo. E um outro problema de coach é que você não consegue mensurar o que ele agregou pro time, né? O time foi campeão, o time perdeu, tem coach ou não tem coach, você não consegue saber, ok, fomos campeões porque tem coach. Ah, não, a gente perdeu porque tem. A gente não consegue mensurar e por isso talvez até subvalorizado, porque justamente você não consegue medir. E quanto que você estava falando do analista lá, eu acho que principalmente o que você falou de analisar os outros times, eu acho que ele vai poupar muito tempo do Fallen e do Code, porque eu falo que quando na Suécia, quando eu encontrei eles, a gente acha que entende muito de CS, né? Eu acho que todo mundo que ou que joga profissional ou que trabalha no meio, a gente acha que entende muito e até entende bastante. Mas conversando com os dois lá, eu vi que a gente não entende nada. Eu conversei sobre G2, principalmente com o Coldzera, tava conversando com ele, o cara falando a leitura, ele falou do G2 e eu falava, nossa, verdade. Verdade. Você fala assim, como é que um coach vai agregar se os caras já sabem tudo o que fazer?
Mas eu acho que estudando, poupando time, poupando tempo desses caras, para eles conseguirem se dedicar dentro do time, não precisar focar tanto nos adversários, focar em outras coisas, pode sim agregar. E o trabalho de coach esportivo, eu falo aí que o Ded é muito mais manager que coach, mas essa parte de coach esportivo é o que o Ded faz, na verdade, né? Ele que mantém a paz e mantém a alegria na casa, todo mundo fala isso lá na SK. Agora, mudando da água para o vinho, eu vou fazer uma colocação. Você pode concordar ou não concordar, mas eu queria uma explicação em cima disso. Eu nunca vi um cenário internacional de CSGO mais destacado do que hoje em dia, mais equilibrado do que hoje em dia. Se a gente pegar lá o top 10, praticamente só equipe gigantesca, com line gigantesca, e que pode dar qualquer um. Então você pode jogar FaZe SK, hoje vai dar FaZe, FaZe SK, amanhã vai dar SK, FaZe e Astralis. NiP, VP, que não estava em nada, do nada chega na Epicenter e faz o que fez. Tem alguma explicação para isso? E você concorda com essa colocação? Eu acho que alguns times voltaram a jogar muito bem. Times que há um tempo atrás não estavam jogando tão bem assim e voltaram a fazer jogos mais competitivos, né? Eu acho que trocas de line-up, que nem, por exemplo, eu acho que o NiP acertou muito, cara, fazendo as trocas que eles fizeram. Sei que não é tão recente assim, mas o Rez e o Drake entraram e, cara, deram outra cara pro NiP. É nítido isso, até há um tempo atrás, numa transmissão do Bida, eu entrei para fazer um jogo do VP e do NiP na NUC, e acho que era o segundo jogo do Drake, né, pelo NiP. E eu já tinha assistido esse cara jogar pelo Epsilon há um tempo, né? E eu falava, cara, esse maluco é muito bom. Se ele jogar o que ele jogava no Epsilon, o NiP vai evoluir, né? Porque fazia muito tempo que o NiP não tinha uma AWP de ofício mesmo, um cara que era sniper e tudo mais. Então, assim, eu acho que todo mundo, de modo geral, cara, aumentou o nível de jogo, né? Eu acho que como você falou, nos últimos tempos, você tem um cenário tão destacado. Acho que os times aprenderam a jogar contra alguns times que estavam dominando o cenário há um tempo, vai, ou estavam realmente secotavam os caras para chegar em final, né? Que no meu ver do último ano, vai, eu acho que foi SK e Astralis, vai. Foram os dois times que para mim mais se mantiveram no topo, disputando finais de campeonato, ganhando Major e tudo mais. Então, acho que são duas coisas. Primeiro, acho que times que jogavam muito mal ou não estavam jogando muito bem voltaram a jogar bem. E eles aprenderam a jogar contra os times que teoricamente eram sempre os favoritos. Então hoje a chance de dar. Vou falar uma zebra, vai, mas por exemplo, do NiP ganhar o MD5 da FaZe, há 2 meses atrás eu garanto que você não ia falar nunca que os caras iam ganhar da FaZe o MD5. Entendeu? Aqui tava mutado aqui. A grande realidade é que nem no campeonato que a gente tava fazendo lá na Auckland, quando chegou na final, a SK aí chegou Exatamente. na final e isso aí vai chegar lá e vai fazer igual um Liquid que chegou em Colônia, quando MD5 contra a FaZe e tomou 3 na bada lá e não fez nada. Exatamente. Então eu acho que são esses dois fatores. Eu acho que renovação de line-up, que é uma coisa que o Na'Vi está tentando fazer agora. O Na'Vi mesmo depois da entrada dos Zeus ainda não conseguiu voltar a atingir um bom nível. Eles trocaram agora a line-up e tudo mais. E também outro time que eu ia falar, cara, esqueci agora, deu branco. Eu ia falar de um outro time também que mexeu de line-up que eles estavam tentando se reerguer. Mas enfim, cara, eu acho que os times estão tentando se reencontrar. Alguns times têm jogado muito. Eu ia falar do VP, cara. Por exemplo, o VP é um caso muito engraçado, porque campeonatos presenciais grandes eles jogam muito bem, cara. E campeonatos menores, ou campeonatos que você tem uma MD1 logo de cara, assim, eles dão umas pizzadas muito grandes, cara. Que nem eu achei, cara, absurdo os caras não terem se classificado para a principal liga da Europa. Eles se mantiveram na segunda divisão. E os caras foram vice-campeões do Epicenter. Então você fala, meu, o que será que tá acontecendo, né? E eu não sei se é a motivação dos caras, se é. Enfim, eu sempre falei brinco com os caras aqui. Eu acho que o VP tinha que fazer mais ou menos o que o NiP fez, cara. Que é olhar para a line-up deles e ver, cara, o que será que a gente pode mexer aqui? Já tá 2 anos e meio com essa line-up. Eu sei que é da hora manter line-up, cara, você tá todo mundo. Só que chega uma hora que você precisa de um gás. É igual. Eu acho que é um pouco parecido com time de futebol, cara. O técnico sempre sai. Né? No caso do CS, às vezes um jogador, dois jogadores saindo e entrando outros dois,
pode dar uma química melhor, os caras podem jogar um pouco melhor, mas é o VP, né? Então por isso que eu falei, é o time mais bugado da história. Então não dá pra ter nenhuma certeza sobre os caras, nunca. O VP é completamente a exceção. Inclusive, eu sou um cara que critico pelo contrário. Eu acho que, realmente, eu não sou chegado em troca, mas eu acho que chega a certo momento que você estagna. Não tem, você precisa de uma... Não é nem o jogador entrando que esse jogador vai fazer diferença. O jogador, quando entra, ele traz uma motivação extra para a equipe como um todo. É o hype, mano. É o hype. Então... Ele hype o time muito, 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 tá ligado? Então eu acho que falta um pouco disso na VP hoje. Então é realmente até estranho e de fato, né? Eles, para quem não acompanhou, eles chegaram na final. Inclusive, para mim, eles tinham tudo para levar aquela final contra a SK. Eles estavam jogando, eu acho, um CS lindo de ver. Eu que sou um cara que adoro parte estratégica, né? Eu sou voltado para isso, na toa que eu atuo como comentarista, porque eu adoro parte tática. Eu acho que muitas vezes uma equipe que é muito tática consegue ganhar de uma equipe que é melhor na bala, mas usando a inteligência. Então, eles mandaram muito bem. E logo na sequência perderam pro Space Soldiers. Não é um time ruim, Space Soldiers, mas VP é VP. Todo mundo quer VP, VVP na EPL. Mas é o time do Xantinha, né? Xantinha é Opa, embaçado, Xantari velho. joga muito. Xantares é embaçado, velho. É difícil, cara. E O cara agora é eu vou muito fazer bom, uma mano. pergunta aqui que eu nunca fiz pra ninguém. É novo no quadro, mas acho que vai ser interessante, né? Agora, dia 5 de dezembro, se iniciam as finais da ESL Pro League, Season 6, acho, Season 5, agora me confundi, mas enfim, as finais. Eu vou te falar aqui os grupos, e você vai me falar os 3 que passam de um grupo, os 3 que passam do outro. O formato é o mesmo, né? Primeiro colocado direto para semi, segundo e terceiro vão para as quartas, e depois você vai me escolher um time. Fala, esse é o favorito. Não precisa ser torcedor, eu quero análise de Tá, jogadora mesmo. Então, tá. no grupo A, Fnatic, FaZe, Astralis, Liquid, Hellraisers e Luminosity. Cara, eu acho que Astralis fez e Hellraisers, velho. Não, eu não vou falar Hellraiser, não, cara. Vou falar da Liquid. Porque eu gosto muito do Stilega, eu acho que ele vai dar um up na Liquid. Se a Liquid não tivesse com o Steel, eu acho que eu apostaria no Hellraisers, cara. Mas eu acho. Eu gosto muito da Luminosity, cara, pelo Apoca, pô, gosto muito dele, mas é um camp muito difícil. Se você realmente perguntando pra falar dos 3, que eu tenho. Sim, 2 eu tenho certeza. Acho que a Astralis fez certeza. Agora o terceiro colocado eu vou colocar na Liquid aí. E o outro grupo, qual que é? Repete, por favor. Eu tô velho já, eu Não, tenho não, que outro ter grupo falado eu nem duas falei vezes. ainda, relaxa. Ah, Outro bom. grupo. Senão já falando, não lembro, tô ficando louco. Optic, SK, North, NiP, Misfits e Energy. Ah, SK, North e NiP, cara, sem dúvidas. Esse Você aí tá. acha que... Eu tenho dúvida, sabia? Sinceramente, eu acho que no primeiro eu posso concordar, discordar, eu acho que é muito mais discutível. O segundo eu acho que é o grupo claramente mais fraco, né? Mais desequilibrado entre os... Só que North e Optic hoje em dia, o Optic não tá mal com essa line mista europeia. O North já não vem apresentando tanta coisa. A gente viu agora na Blast que não fez quase nada, né? Cara, eu acho que a North é um time muito constante, cara. Apesar dos caras não terem ganho nada grande, assim, tirando aquele campeonato, acho que se eu não me engano foi a EMA, ou foi no Canadá, da Immortals, eu não Montreal. lembro agora, da Montreal, que eles ganharam, eu não lembro de campeonato que eles tenham ganho, mas eu gosto da lineup do North, cara. Eu acho uma lineup boa, eu gosto muito do Valde, o Valdemar, a gente sempre vejo ele jogar, eu acho que ele joga muito bem. Então eu acho hoje ele mais, eu acho que a North hoje ela é mais time que a Optic, cara. No meu ver, hoje a North é mais time que a Optic. E tem que lembrar também que o campeonato acontece na Dinamarca. Na Então. Dinamarca. Então tem um plus aí, né? Da torcida, dos caras sentirem em casa. E mas tem um plus e tem um minus ao mesmo tempo, né? Porque tem aquela pressão para ir jogar no estádio. Todo mundo sabe que fase de Ah, cara, grupos é jogado. mas é muito diferente, cara. Eu acho que quando você fala, acho que a torcida brasileira, eu vejo mais pressão do SK jogando no Brasil do que da North jogando na Dinamarca, cara, porque torcedor brasileiro é muito mais Não, mas emocional Spacão, que eu não falo o... nem pela torcida, eu falo pelo jogador querer estar no estádio, entendeu? Cara, a gente Ah, precisa entendi. vencer porque a gente tá no estádio aqui, a gente não tá no campeonato aqui, a gente não vai jogar na frente do público. Você não acha que tem esse impacto, aquela pressão para você quer estar lá? Não, eu acho, mas eu vejo mais pelo lado positivo mesmo, Guizão.
eu não consigo, na minha visão, eu não consigo enxergar que cara, você vai ter um campeonato internacional na sua casa e você como jogador daquele país, você se sentir ou um pouco acuado ou nervoso de jogar num palco no frente da galera. Eu acho que nesse nível de CS, eu imagino que os caras enxerguem isso como uma motivação mesmo. Acho que não tem esse menos, eu acho. Mas talvez para nós que estamos analisando, pode ser que na nossa cabeça exista esse, mas acho que pro jogador, cara, deve ser muito, muito louco, deve ser muito gostoso jogar na frente da torcida. E aí faltou o time dos 6 agora. Qual vai ser o E time do campeonato? SK, cara, SK, velho. E não é porque Justo. eu sou só torcedor, não, cara. É porque o SK, eles estão hypados, velho. O Boltz E não só entrou, isso, né? eles vão Acabamos de fazer estar. a gente tava fazendo a Blast lá na sexta-feira e o Bida, a gente teve essa brincadeira também. Eu falei, Bidão, fala um time, eu vou falar um time e MVP. Bidão falou FaZe e o Nico vai brilhar. Eu falei, meu, vai ser SK e vai ser eu falei, não, vai ser o Coldzera, a aposta mais segura, né? Então, realmente, eu acredito que eles têm uma coisa que é única hoje no mundo, que é aqui, ó. Não é só jogar, eles sabem aguentar a pressão, eles sabem recuperar a partida. E com muita gente com um placar completamente adverso, 9-0, 9-1 lá, você conseguir voltar terceiro mapa, então realmente eu acho que eles têm isso aí. E é óbvio que a torcida conta, né? Quem acha que narrador, comentarista, a gente não sofre junto, a gente não torce, você tá completamente enganado. Por dentro a gente quer se matar quando a gente vê o SK perdendo no round e fala, meu Deus do céu, faz isso não. Então, Spacão, queria agradecer aqui a participação. Se quiser mandar recado, mandar salve, agradecimento, patrocinador, com você. Claro, vamos lá. Bom, primeiro agradecer você, Guizão, pela oportunidade. Fazia tempo, acho que eu não dava uma entrevista. Eu sou um cara que gosto muito de falar, então eu me sinto muito à vontade fazendo esse tipo de coisa. Agradecer os patrocinadores da Fúria hoje, Zoe, Dell, Alien Air, DX Racer e Razer. A organização, a galera que hoje faz parte da organização, que é o Akari, o Jaime e o Cris. Os caras estão sempre nos motivando e nos incentivando e, pô, tudo que a gente precisa, eles estão aí. E, cara, acho que agradecer o público, né, de modo geral, os torcedores que hoje apoiam a Fúria, que me apoiam, realmente agradecer, porque a gente, cara, a gente faz isso porque a gente gosta, a gente joga CS porque a gente gosta, mas o carinho de quem nos assiste, de quem manda uma mensagem, de quem fala, pô, cara, você é um cara que me inspirou, eu assistia você no passado, tudo mais. Isso é muito legal porque isso de certa maneira toda vez que a gente vai, sei lá, dormir, eu deito a cabeça e falo assim, pô, eu tô fazendo alguma coisa certa, né? Tipo, eu gosto de fazer isso, eu acho que eu tô tentando fazer da melhor maneira possível. E eu acho que é isso, cara. E aí, pedir pra galera continuar torcendo pela Fúria. A gente mudou a lineup recentemente, colocou o Yuri. A gente já tá se adaptando a algumas coisas, então é natural que o time ainda tenha alguns percalços no caminho. Mas pode ter certeza que a gente está honrando tudo que nos é oferecido, desde a estrutura da organização até, enfim, o que possa vir e que a gente, num futuro próximo, eu espero estarmos segurando entre um dos melhores times do Brasil e levantando taça, né? Que é o que nos move e nos motiva. É isso aí, brigadão, Spaca, muita sorte pra você, muito trabalho pra vocês aí da Fúria. Se você gostou, mas mesmo se não gostou, sigam nas nossas redes sociais, tá aqui na tela, tudo bonitinho, Spaca com 2 Cs, ah. Tem o Facebook dele, tem o Twitter, tem o meu também. Se quiser dar aquela inscrição marota e o like no vídeo, agradecemos ainda mais. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Até a próxima! Eu